Olá, hoje a gente vai mergulhar numa situação internacional que está assim se desenrolando agora mesmo. É uma história cheia de tensão, de mistério, envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela. Nossa fonte principal é um artigo da Gazeta do Povo e o que a gente tem em mãos é quase um quebra-cabeça. De um lado, o Donald Trump faz uma declaração explosiva sobre uma operação militar. E do outro, um silêncio total do governo venezuelano. A nossa missão aqui é exatamente essa. Tentar montar as peças, sabe? Entender o que foi dito, o que essa informação nova significa de verdade e, claro, o que ainda continua um mistério. É um cenário clássico, né? De guerra de informação, onde aquilo que não é dito pode ser tão ou mais importante do que o que é dito. A relação entre esses dois países já é, assim, um barril de pólvora e qualquer faísca, qualquer alegação de ação militar, sendo confirmado ou não, pode levar a consequências, imprevisíveis. E a faísca da vez veio com uma precisão que a gente não tinha visto antes. A grande notícia é que Trump deu detalhes bem específicos sobre esse suposto ataque americano na Venezuela. Porque até poucos dias a história era muito vaga. A fonte nos diz que o alvo não foi só uma grande instalação. Um termo que, convenhamos, pode significar qualquer coisa. Exato. Uma grande instalação é uma cortina de fumaça verbal. Pode ser um galpão abandonado ou um complexo industrial gigantesco. É intencionalmente vago. Pois é. Mas agora ele especificou. O alvo teria sido uma, e aqui eu estou citando a fonte, área portuária utilizada para embarque de drogas. E a declaração dele, segundo o artigo, foi ainda mais direta. Ele diz que houve uma grande explosão na área portuária onde as embarcações eram carregadas com drogas. E ele termina de um jeito bem categórico. Atingimos todos os barcos. E agora atingimos aquela área de implementação não existe mais. O jeito que ele fala, não existe mais, chama atenção, né? É muito taxativo. Completamente. E essa mudança de instalação para área portuária, isso não é um detalhe pequeno. Muda da água para o vinho a forma como a gente enxerga essa suposta operação. Uma instalação do narcotráfico, como você falou, evoca a imagem de um laboratório no meio da selva, algo isolado, talvez até rudimentar. É quase uma operação policial, de certa forma. Seria uma ação mais cirúrgica, né? Para eliminar um ponto de produção. Exatamente. Mas quando se fala em área portuária, a escala, complexidade é outra. Não estamos mais falando de produção, mas de logística de exportação. Um porto é um nó logístico complexo. Tem infraestrutura, acesso ao mar, rotas de entrada, de saída. Atacar um porto significa que a inteligência por trás da operação era muito mais sofisticada. Quer dizer, eles não só saberiam que algo ilícito acontecia, mas teriam mapeado a cadeia logística inteira? Precisamente. Para justificar um ataque a uma área portuária, seria preciso ter informações sobre rotas marítimas, sobre cronogramas de embarque, quais navios estavam envolvidos. É uma operação que visa cortar a cabeça da hidra, logística do narcotráfico. Não só um de seus tentáculos. E isso envia uma mensagem muito mais poderosa. É como dizer, nós não só sabemos o que vocês fazem, nós sabemos como e de onde vocês enviam isso para o mundo. O nível de planejamento que isso sugere é imensamente superior. E o mais curioso é que essa informação não foi, jogada na mesa de uma vez só. A fonte nos ajuda a ver que teve uma espécie de cronograma, uma divulgação em etapas. Isso me parece tudo menos um acaso. Com certeza não foi um deslize. É uma estratégia de comunicação muito bem pensada. Vamos recapitular essa linha do tempo, porque ela é curta, mas muito reveladora. Segundo a matéria, tudo começou na sexta-feira anterior, dia 26 de dezembro. Em uma entrevista para a rádio WABC, o Trump soltou a primeira bomba, mas de um jeito genérico. Falou que os Estados Unidos destruíram uma grande instalação na Venezuela. Isso por si só já causou um alvoroço. Sim, uma declaração que gerou muito mais dúvidas do que certezas, né? Foi suficiente para colocar todo mundo em alerta, mas sem dar detalhes que permitissem uma verificação independente. Foi o ato de abertura da peça. Perfeito. Aí passa o fim de semana e na segunda, dia 29, 3 dias depois, ele volta ao assunto. E adiciona o detalhe
aqui muda tudo. A tal instalação era, na verdade, uma área portuária. O que me faz pensar, por que fatiar a informação desse jeito? Qual é a vantagem tática de fazer isso em 2 doses? Essa é a pergunta de $1 milhão. E existem algumas teorias bem plausíveis. A primeira, e talvez a mais cínica, é puramente midiática. Ao soltar informação em 2 partes, você domina o ciclo de notícias por mais tempo. Na sexta, a manchete é EUA atacam instalação na Venezuela. Na segunda, a manchete é Trump revela que alvo de ataque era porto estratégico. Você força a mídia a cobrir a mesma história 2 vezes com um novo ângulo e mantém o assunto vivo, a pressão em alta. É um jeito de manter os holofotes na sua narrativa, né? Impedindo que outros assuntos tomem o espaço. Faz sentido. Mas será que é só isso? Provavelmente não. A segunda possibilidade já entra no campo da burocracia e do sigilo de operações de inteligência. É o que a gente poderia chamar de divulgação controlada. É possível que, na sexta-feira, Trump só tivesse autorização para revelar a existência da operação de forma genérica e que, depois de avaliarem as reações iniciais, a comunidade de inteligência ou o Pentágono tenham dado luz verde para ele ser mais específico. O que indicaria que, mesmo sendo uma declaração pública, existe um controle rigoroso por trás dos panos sobre cada palavra que é dita. Sem dúvida. Cada detalhe liberado é uma peça no xadrez. E isso nos leva à terceira interpretação, que é a mais estratégica do ponto de vista geopolítico. Essa divulgação gradual funciona como uma forma de tortura psicológica contra o governo venezuelano. A primeira declaração, vaga, os deixa no escuro, tentando descobrir o que aconteceu, onde, qual a extensão. Eles ficam reativos. Eles são forçados a correr atrás da informação dentro do próprio país. Exato! E quando eles talvez achem que entenderam o que aconteceu, vem a segunda declaração mais específica, que talvez até contradiga o que eles descobriram internamente. Isso gera desconfiança, paranoia, e os mantém na defensiva, sempre esperando o próximo passo. É uma forma de desestabilizar o adversário sem disparar mais um único tiro. É uma arma de informação. Certo. Então, essa estratégia de comunicação americana parece ser uma pressão muito bem calculada, aplicada gota a gota. Mas toda essa história depende de 2 partes, e até agora só falamos de uma. O que me deixa mais intrigado é o outro lado da moeda. O que a Venezuela está dizendo sobre um suposto ataque, uma explosão, uma área portuária inteira sendo eliminada no seu território. E aí é que a trama engrossa de vez. A resposta é absolutamente nada. É isso que é tão estranho, vou até citar a matéria de novo porque esse ponto é crucial. A ditadura venezuelana segue em silêncio e não reconheceu oficialmente a ocorrência de qualquer ataque desse tipo em território nacional. Um silêncio total. E em diplomacia, especialmente em situações de conflito, o silêncio nunca é vazio. Ele é uma mensagem. E esse silêncio venezuelano pode ser interpretado de pelo menos 3 maneiras radicalmente diferentes. É um verdadeiro teste de Rorschach geopolítico. Vamos tentar decifrar essas manchas então. Qual seria a primeira hipótese? A primeira hipótese é a da negação pelo desprezo. Basicamente, o ataque não aconteceu como Trump descreveu. Talvez não tenha acontecido nada e seja um blefe completo. Ou talvez tenha sido um evento muito menor, um acidente industrial, algo que foi convenientemente inflado pela narrativa americana. Nesse cenário, a estratégia venezuelana é não dar palco. A ideia é de não alimentar os trolls, só que em escala internacional. Exatamente. Se eles respondem, mesmo que para negar com toda a força, eles colocam a alegação de Trump no centro do debate global. O silêncio é uma forma de dizer, isso é tão absurdo que não merece nenhuma resposta. É uma tentativa de esvaziar a acusação, de tratá-la como ruído. Mas isso funciona? Ignorar uma acusação direta do ex-presidente dos Estados Unidos não parece uma estratégia um pouco passiva demais? Eles não correm o risco de parecer que estão sem resposta? Ou que o ditado quem cala consente se aplique? É um risco enorme. E é por isso que existe a segunda hipótese, que é muito mais sombria para o governo venezuelano, a do controle de danos. Nessa versão, o ataque aconteceu, e foi exatamente como Trump escreveu.
Uma operação bem-sucedida que destruiu uma infraestrutura importante. Se isso for verdade, admitir publicamente seria um desastre completo para o regime. Seria admitir uma incompetência gigantesca. Gigantesca e humilhante. Seria reconhecer uma falha de segurança catastrófica. Seria dizer ao mundo e principalmente à sua própria população e às suas forças armadas que seu principal adversário pode entrar no seu território, explodir um porto e sair impunemente. É uma violação flagrante da soberania nacional. A fraqueza exposta seria tão grande que poderia desestabilizar o poder internamente. Então, o silêncio, nesse caso, não é desprezo. É uma tentativa desesperada de esconder uma ferida mortal. Um silêncio para esconder uma vulnerabilidade crítica. Entre essas duas, a verdade pode estar num terceiro caminho, imagino. Sim, e essa é a terceira hipótese, a da névoa da incerteza. É possível que o próprio governo venezuelano não saiba exatamente o que aconteceu. Pense bem, a Venezuela é um país com vastas áreas remotas, muitas vezes controladas por grupos não estatais, milícias ou os próprios catés. A explosão pode ter ocorrido numa área onde o controle do Estado é fraco. Então eles poderiam estar neste exato momento tentando juntar as peças do quebra-cabeça? Exatamente. Eles podem ter recebido relatos de uma explosão, mas não sabem quem foi o responsável ou a extensão real do dano. Foi um ataque americano? Foi briga entre cartéis? Foi um acidente? Nesse cenário, o silêncio é uma medida de prudência. Eles não podem se pronunciar sem ter certeza dos fatos, pois uma declaração apressada e errada poderia ser ainda mais desastrosa. Então, espera aí. Se um lado fala com todas as letras o que fez e o outro fica em silêncio absoluto, a gente entra numa situação quase impossível. Não tem uma terceira fonte para confirmar ou negar. Não tem como saber o que é verdade. Exato. E talvez esse seja o objetivo. Bem-vindo à guerra de narrativas. O resultado prático dessa dinâmica é a criação de um vácuo de informação, um pântano onde os fatos se perdem. Não se trata mais de quem tem as melhores armas, mas de quem controla a história que o mundo acredita. É uma tática de desestabilização brilhante e, ao mesmo tempo, perigosíssima. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. O que a gente tem até agora é, primeiro, uma alegação muito detalhada de um ex-líder americano sobre um ataque militar de precisão. Segundo, essa alegação não foi estática, ela evoluiu em detalhes, o que aponta para uma estratégia deliberada. E terceiro, o elemento mais surreal de todos, um silêncio sepulcral do país que supostamente foi atacado. Por que isso tudo importa para além da manchete do dia? Importa porque isso é um retrato perfeito de como os conflitos modernos funcionam. Essa situação é um exemplo de livro do que os analistas chamam de conflito de zona cinzenta. Zona cinzenta? O que seria isso exatamente? Pense na guerra e na paz como preto e branco. A zona cinzenta é todo o espaço entre eles. São ações hostis que um Estado comete contra o outro, mas que ficam abaixo do limiar que normalmente provocaria uma guerra declarada, uma resposta militar convencional. Me dá alguns exemplos. Ataques cibernéticos que paralisam a infraestrutura de um país, campanhas de desinformação para influenciar eleições, o uso de mercenários não oficiais, operações secretas que nunca são admitidas. Tudo isso acontece na zona cinzenta. E a situação que estamos analisando se encaixa perfeitamente aí. Um lado faz uma alegação, o outro se recusa a confirmar. Isso torna quase impossível para a comunidade internacional, para a ONU, atribuir responsabilidade de forma definitiva. E, consequentemente, torna o mundo um lugar bem mais instável e imprevisível, porque as regras do jogo não são claras. Exatamente. A beleza e o perigo da zona cinzenta é a negação plausível. Como você pune um país por algo que ele não admite ter feito e que a vítima também não admite ter sofrido? Por isso essa notícia, baseada numa única fonte, é tão rica. Ela não é só sobre USA e Venezuela. Ela é um estudo de caso sobre as táticas de guerra de informação que definem os conflitos do século XXI. Hoje, a batalha pela percepção pública, pela narrativa, se tornou um campo de batalha tão vital quanto qualquer confronto físico.
Uma análise que nos obriga a olhar muito além da superfície e questionar a própria natureza da informação em tempos de conflito. É fascinante e assustador. E para fechar, fica uma reflexão. O artigo da Gazeta do Povo nos relata com clareza o que Trump disse. O silêncio venezuelano também é um fato, mas isso deixa uma pergunta fundamental no ar, que vai além deste caso específico. E qual seria? Como nós, o público, os jornalistas, os observadores, podemos verificar de forma independente informações como essa? Quando uma parte faz uma acusação tão grave e a outra se fecha em silêncio, que ferramentas nós temos para diferenciar uma operação secreta real de um lance de mestre numa guerra puramente política? Isso nos faz pensar sobre a natureza da verdade na geopolítica moderna. Talvez a lição aqui seja que, na zona cinzenta, a ausência de informação pode ser uma arma tão poderosa quanto a sua presença. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando a respeito. A verdade se torna a primeira vítima, não só da guerra, mas também dessa zona cinzenta. Se você gostou desta análise e quer mais conteúdo que vai a fundo nos assuntos para entender o que está por trás das manchetes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima.